Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua. A Lua está em Capricórnio, o signo que, né, tem um termo astrológico para isso, que dá exílio à Lua, porque a Lua governa o signo de Câncer, oposto a Capricórnio. Então, quando ela está em Capricórnio, é como se ela tivesse num. Deram para ela uns instrumentos ali que ela não está bem acostumada, que não é assim o que ela gosta de, vamos dizer assim, de fazer, né? E ao mesmo tempo eu sempre acho que quando o planeta está nessa situação de exílio ou queda, ele está, por outro lado, bem no sentido de que tem um desafio que ele enfrenta. É como se as coisas não vêm assim de mão beijada. Então eu sempre acho essa uma lua muito corajosa e mais do que corajosa, assim, persistente, que é da natureza mesmo do signo de Capricórnio, que é simbolizado pela cabra que está sempre subindo a montanha. Então hoje a lua está lá em Capricórnio, só que ela demora um pouco, ela vai avistar Mercúrio, mas isso bem mais à noite. Então é como se a gente sente às vezes que a gente está subindo sozinho a montanha, né? E não é verdade, sempre tem gente subindo a montanha com a gente. Mas às vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, e é importante que a gente então procure as pessoas, fale com quem a gente gosta, se perceba aí dentro de grupos, dentro de coletivos, porque na verdade cada um de nós faz parte de vários grupos, de vários todos. E é muito importante a gente lembrar disso. Lembrar que a gente nunca está sozinho. Só que às vezes é importante a gente fazer um movimento conforme a forma como a gente está se sentindo. E hoje está um dia meio assim, né? Então eu te digo, se você tiver mais ou menos, procure alguém que você gosta, procure algum grupo que você pertence. Hoje vamos de tarô dos ursinhos. E também queria falar que está aí o Céu da Semana, o podcast que eu faço toda segunda-feira, na Deezer. É gratuito, mas é na Deezer, você entra lá e busca Céu da Semana. Então vou tirar um conselho aqui para nós. O pendurado, olha só, né? Uma carta aí que fala pra gente que às vezes a gente tem que ficar um pouco pendurado aí por motivos inúmeros. Junto com o eremita e junto com o louco. Então vamos ver isso aqui. Então é assim, né? O pendurado é uma carta que trata sobre, às vezes, coisas que a gente faz que requer um certo sacrifício, né? Porque ele está amarrado aí de cabeça para baixo. É um lugar, às vezes, de espera também. E tem algumas interpretações que a gente até pode pensar, como ele está de cabeça para baixo, que é uma carta que fala da gente olhando as coisas por outro ângulo. Isso também é uma leitura possível, embora não a primeira leitura que eu, pelo menos, faria. E aí vem o eremita, né, que fala de subir a montanha, que ele até está numa montanha mesmo, e o louco que fala dessa coisa da gente se desprender, assim. Eu acho que isso aqui também é um ciclo, né? De coisas que às vezes mexem muito com a gente e a gente se sente meio pendurado. Aí depois, de alguma maneira, a gente vai digerindo aquilo, vai subindo a nossa montanha, parará, parará. E aí depois o sol volta e a gente, enfim, de alguma maneira vê outras coisas, vê de outra maneira. Enfim, dá uma esparecida. É isso que eu tenho falado sempre aqui, né? Que as coisas são cíclicas. E também acho que é possível ler esse jogo daqui para lá, já que ele abre com o louco. E é um jogo, então, que fala das vezes a gente sair meio arriscar alguma coisa, né? O louco é uma carta que ele não tem muito compromisso com o antes, ele é meio desapegado. E aí, só que ele é bem parecido com o eremita, né? Muda as vestes, o jeito, mas ele também está sozinho andando. Então é como se de repente ele foi se desprendendo tanto que ele se viu refletindo aí sobre ele mesmo, assim, e chegando num lugar de pendurado. Acho que um lugar talvez de espera ou de perceber algo que ele tem que aguardar mesmo, né? Ou algo que de alguma maneira seja um sacrifício.
que ele tem que fazer por alguma causa, né? Me deu vontade de tirar uma carta a mais e te saiu aqui o diabo, que é uma carta que fala de energia, de disposição. Então é como se depois do pendurado, né, tem um lugar da gente reagir também, da gente ir atrás de algo que a gente gosta e talvez assim olhar um pouco para nossa energia, porque às vezes a gente fica numa energia muito devagar e não é bom. É aí que a gente às vezes fica se sentindo nesse lugar aí, meio só a gente, meio subindo a montanha sozinho, né? E o diabo é uma carta de disposição. Claro que ele também pode falar de situações que a gente se sente um pouco amarrados e tal, mas ele é uma carta de instinto, de disposição. Então me dá um pouco essa sensação, assim, de novo, né, de falar de algo que é cíclico e de talvez a gente pensar isso, que a gente tem períodos aí de eremita, de pendurado, para depois também colocar os nossos desejos em parte não, em prática, tá certo? Então é isso, gente, um beijo, até mais.